eu sou o professor Samuel Lucas e esse é o projeto Conhecendo Formosa. E hoje nós estamos aqui na Catedral Imaculada Conceição para contar um pouco da história desse monumento religioso aqui de Formosa, Goiás. Quero agradecer o patrocínio da Rede de Farmácias e Drogarias São Pedro, que tem nos apoiado nesse projeto e nessas pesquisas. Por esses dias, ou seja, desde o ano de 2012, falam-se muito referente à história da catedral, à história da Praça Imaculada Conceição, fala-se principalmente referente a essas plantas, essas árvores plantadas aqui. Mas nós temos visto muitas falsas verdades, muitas coisas que não são nítidas. E por isso, nós estamos trazendo hoje este vídeo para esclarecer várias dúvidas quanto à história da Catedral Imaculada Conceição. Antes, nós precisamos de conhecer a história do local da Praça Imaculada Conceição. Na Praça Imaculada Conceição, a primeira doação de terreno que nós temos e que podemos ver nitidamente é para o Colégio das Meninas, ou seja, o Colégio São José. Ainda na era de 1910, doou-se então este grande terreno para a construção do então Colégio São José. Foi mais ou menos por essa época também que foi construída ao lado do Colégio São José o casarão, onde hoje é o Casarão Restaurante, ele que é aproximadamente do ano de 1918. Logo mais nós tivemos outras habitações ao redor da Praça Imaculada Conceição, destacando entre elas a soberania do Hospital do Dr. Nabi Gebrim, que era um monumento muito lindo. Hoje, no entanto, nós queremos falar mais especificamente aqui da Igreja Catedral. Antes de 1950, por volta da década de 40, aqui já tinha uma pequena capela de Nossa Senhora da Conceição, ou Igreja Matriz. Mas foi em 1950, com a chegada do padre Tiago Leigen aqui para Formosa, que começou sim a ter esse grande movimento para a construção da catedral. Pegando os registros da própria Cúria Diocesana, nós queremos trazer aqui alguns conceitos bem básicos para que todos possam realmente conhecer e entender o que realmente aconteceu para a construção desta catedral. Então, voltando para Padre Tiago, ele foi o primeiro vigário-geral de nossa região, foi considerado o construtor dessa catedral, porque por diversas vezes nós percebemos ele mesmo correndo atrás de material de construção, indo para Brasília, indo para Anápolis, indo para Corumbá, inclusive para buscar essas pedras de Pirinópolis, que são o adorno da igreja. Na verdade, essas pedras, inclusive, faziam parte do adorno interno da igreja, que foi mudado na última reforma que teve. Aqui no dia 12 de setembro de 1955, temos o primeiro documento oficial, uma solicitação ao senhor prefeito municipal desta cidade. O abaixo assinado, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição desta cidade, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência se digne a aprovar a construção da nova Igreja Matriz, cita a Praça de Nossa Senhora da Conceição, concedendo-lhe o competente alvará de licença para a construção,
como também licença para fazer depósito de materiais na referida praça, com os documentos inclusos, constante de um memorial em 2 vias e 2 plantas mimeografadas em 2 papéis. Nesses termos pede deferimento Padre Eduardo Ornelas. Esse documento foi recebido na prefeitura pelo senhor Rosivel Araújo de Almeida, e ele mesmo respondeu dentro do processo: a obra pode se considerar um monumento e, como tal, deve ser a melhor localizada possível. Então ele pediu uma planta com referência à localidade. Agora que nós temos uma outra questão. Era uma época que as ruas ainda não estavam totalmente definidas, principalmente aqui ao redor da praça. Se nós pegarmos o livro do nosso amigo Alfredo Saad, Álbum de Formosa, a realidade de como era aqui a praça, ruas ainda não bem definidas, e nessas ruas foi onde se teve a construção da igreja, em um ângulo não tão bem definido. Por isso, essa planta que está aí na sua tela, no seu monitor, no seu celular, essa foi a planta mostrando uma definição prévia das ruas em relação às ruas da época. A planta da catedral nós não sabemos exatamente quem foi que assinou ela, porque só tem essa rúbrica, mas nós podemos trazer aqui o contexto do responsável técnico, que foi o senhor Severino Penáquio, um homem que muito contribuiu com a sociedade formosense. Aqui, voltando para a história, após ser concedido o alvará, no dia 7 de fevereiro de 1957, foi feita a reunião com diversos homens para tratar da construção da nova matriz. Sendo tudo aceito, então no dia 18 de maio de 1957, começou a demolição da velha igreja matriz que estava na Praça Imaculada Conceição. No dia 21 de julho de 1957, 2 tratores que estavam fazendo a estrada de Santa Rosa passaram em viagem de retorno aqui por Formosa e trabalharam para nivelar o terreno da nova igreja e retirar os entulhos da velha matriz. Entretanto, o senhor Seu Cairo, um dos responsáveis pela construção dessa belíssima catedral, como ele também foi construtor do Hotel Imperatriz em Formosa, ele relata, e esse relatório está no livro da Cúria Diocesana, que os pedreiros começaram a fazer a cinta de cimento. No entanto, o nível não era exato. De todo, vai de 50 o metro a 20 o metro de diferença. Então, no dia 22 de outubro de 1957, ficaram prontos os alicerces dessa catedral. Em 1959, a catedral já podia ser vista em todas as suas laterais e ela já se preparava para receber o telhado. Em novembro de 1959, numa das etapas mais perigosas e importantes da igreja, que foi o madeiramento do teto com 17 metros de altura, podemos ver a audácia heróica dos nossos homens formosenses, acompanhados de perto do Padre Tiago, Padre Henrique e Arnulfo, que não se amedrontavam e heroicamente subiam as tesouras que eram montadas lá em cima para sustentar esse telhado. Uma curiosidade que eu quero trazer aqui foi na entrevista com o senhor Itamar Barreto, e ele dizia para mim assim: naquela época os materiais da igreja ficavam no pátio do Planalto. Nós que estudávamos ali fazíamos uma fila indiana e ia passando de mão em mão cada tijolo, cada telha, sempre com a supervisão do Padre Tiago e Padre Henrique. E Itamar confirmou então: de alguma maneira eu posso dizer que também ajudei na construção dessa catedral.
Aqui então temos a conclusão do telhado da catedral e começa-se a fazer outros adornos internos, outras melhorias, inclusive o nivelamento do chão. Mas no dia 19 de setembro de 1960, chega aqui para Formosa o senhor Theo Boerlanger-Dick, lá da cidade de Castro, Paraná. Ele que era dono de uma excelente equipe de trabalho, ou seja, da Móveis Olambra, a maior fábrica de móveis de igreja no Brasil. Ele estava aqui para poder fazer o orçamento e o contrato dos móveis da Igreja Católica de Formosa. Somente no dia 21 de dezembro de 1960, logo depois do almoço, que o senhor Theo Boerlanger-Dick chegou-se aqui para a cidade de Formosa, mas ainda sem os bancos. Os bancos só chegaram no dia 24 de dezembro, às 6h15 da noite. No dia 25 de dezembro, mesmo sendo Natal, os bancos foram descarregados no caminhão e colocados aqui dentro da catedral. No dia 26, os 48 bancos foram aprontados e no dia 27 de dezembro de 1960 à noite, todos os 48 bancos estavam alinhados e prontos para serem usados. No dia 14 de abril de 1961, seu Theo Boerlanger-Dick chega novamente, agora com o trono do bispo que foi instalado. O trono do bispo também já foi modificado. Na foto de 26 de abril de 1967, já pode perceber que ele já havia sido simplificado, mesmo sendo algo de excelência, algo muito lindo. Agora, concernente à praça, somente no dia 12 de maio de 1961, que os tratores começaram a fazer a praça da catedral. No dia 17 de maio de 1961, houve inclusive uma discussão sobre as ruas que atravessavam a praça. Outra coisa, estragou-se também o trator parando a obra. E uma curiosidade que eu quero trazer aqui, que o trator usado para nivelar essa praça foi o trator que está ali no pau-ferro em frente ao Museu Couros. Aquele pequeno trator que era de propriedade da Igreja Católica e utilizado pelo próprio Padre Tiago, foi ele o responsável para fazer essa praça, como também a abertura de algumas estradas e melhoria de algumas estradas aqui da região. Então, no dia 20 de maio de 1961, após a discussão das ruas que estava acontecendo aqui ao redor da praça, chegou-se o Frei Boaventura para fazer a verificação do terreno e dar aqui a sua verdadeira precisão. No dia 21 de novembro de 1961, que começaram a demolir a barraca na parte lateral da catedral, dando-se então continuidade à melhoria da praça aqui ao redor da própria catedral. E nesse tempo, foi o tempo também que começou-se a consertar ou terminar as torres laterais da igreja, tanto a torre direita quanto a torre esquerda, e passaram-se anos com esse trabalho, tanto que você pode perceber que somente em 1964 que essas torres estavam já sendo erguidas. E aqui aparece a primeira curiosidade que eu queria trazer hoje. Foi no dia 21 de setembro de 1964 que os professores, tanto do Colégio do Planalto quanto do Colégio São José, fizeram um projeto conjunto para plantar as árvores que existem aqui na praça. Quando algumas pessoas dizem que são árvores centenárias, não, elas foram plantadas em 21 de setembro de 1964 e após fazerem aqui os buracos para plantio dessas árvores,
alunos do ginásio arquidiocesano do Planalto trouxeram mudas de canafístulas para plantar do lado que era o Colégio do Planalto. E as alunas aqui do Colégio São José trouxeram mudas de mangubas para plantar do lado do Colégio São José. Tanto que você olhando de frente à catedral, você vai perceber isso. As mangubas estão do lado do Colégio São José e as canafístulas estão do lado do Colégio do Planalto. Nessa época, uma das pessoas que estudava no Colégio do Planalto era o senhor Benício de Azevedo. Na época, a praça era usada também como campo de futebol e por isso, algumas plantas foram chutadas, arrancadas pela bola e foram replantadas. Entretanto, foram crescendo. Outra curiosidade aqui que eu quero trazer para vocês é que na época não houve nenhum estudo de impacto ambiental, não houve estudo de tamanho das árvores, de posição de raízes, como alguns alegam que houve. Não teve, foi apenas um projeto pedagógico dos professores que juntos eles colocaram os alunos para plantar e cuidar dessas árvores que hoje estão ainda aqui na praça. Mais curiosidades sobre a catedral nós estaremos trazendo em outros vídeos. Não perca essa nova série sobre a Catedral Imaculada Conceição de Formosa, Goiás.